Olá, eu sou José Areses e seja muito bem-vindo ao canal Livros Etéreos. No vídeo de hoje faremos uma pequena sinopse sobre 3 livros muito bons. O primeiro, O Livro Perdido de Enki, o Zecharia Sitchin. Zecharia passou mais de 30 anos traduzindo o que supostamente estava escrito nas tábuas da escrita suméria e publicou as traduções em uma série de livros chamados As Crônicas da Terra. O segundo livro é o livro de Enoque e o terceiro, o Jesus Quântico, de Marcelo Tezelli. Vamos aos livros. O passado irá tornar-se o nosso futuro? A humanidade está destinada a repetir os eventos ocorridos em outro planeta distante da Terra? Em suas obras, Zecharia Sitchin mostra o lado da humanidade da história, como registrado em antigas tabuletas de argila e outros artefatos sumérios, no que diz respeito às nossas origens nas mãos dos Anunnakis, que significa aqueles que vieram do céu para a Terra. Em O Livro Perdido de Enki, podemos observar essa saga de uma perspectiva diferente por meio deste valioso relato autobiográfico concebido pelo Senhor Enki, um deus Anunnaki que conta a história da chegada desses extraterrestres à Terra, vindo do 12º planeta, chamado Nibiru. O objetivo de sua colonização era a busca pelo ouro, sendo este utilizado para reabastecer a atmosfera que estava morrendo em seu planeta natal. A procura por esse precioso metal resulta na criação do Homo sapiens, a raça humana, pelos Anunnakis para minerar esse importante recurso. Faz cerca de 435 mil anos que os astronautas de outro planeta, Nibiru, e fora do sistema solar, Sirius, chegaram à Terra em busca de ouro. Depois de aterrissar nos mares da Terra, desembarcaram e fundaram Eridu, que quer dizer lar na longura, onde hoje é o Iraque, na antiga Mesopotâmia. Com o tempo, o assentamento inicial se estendeu até converter-se na flamejante Missão Terra, com um centro de controle de missões, um espaço-porto, operações de mineração e, inclusive, uma estação orbital em Marte. Em 10.986 a.C., o dilúvio varreu a Terra em uma imensa catástrofe que fez necessário um novo começo. Os astronautas se converteram em deuses e concederam autonomia à humanidade, transmitindo o começo da civilização através do culto e da religião, um sistema de controle muito eficaz. Depois, há uns 4.000 anos, cerca de 2.100 anos antes de Cristo, todo o conseguido se desmoronou em uma catástrofe nuclear provocada pelos diferentes visitantes na Terra, do transcurso de suas próprias rivalidades e guerras pelo controle do planeta. Todo o ocorrido na Terra, especialmente os fatos acontecidos desde o início da história do ser humano, recolheu Zecharia Sitchin em sua série denominada Crônicas da Terra. De tabuletas de argila, de mitos da antiguidade, que foram a fonte dos livros do Velho Testamento da Bíblia, e de pesquisas e descobertas arqueológicas. Mas o que ocorreu antes dos acontecimentos na Terra? O que ocorreu no próprio planeta dos astronautas em Nibiru, que lhes levou às viagens espaciais, a sua chegada em nosso sistema solar, a necessidade de ouro e a criação do homem? Leia o livro, a opinião é sua. O livro de Enoque foi rejeitado pela Igreja Católica Apostólica Romana e considerado como apócrifo, e isso é fácil de entender devido à complexidade das coisas que ele relata e o pavor e a estranheza que deve ter provocado nos cristãos católicos já afastados da convivência com os apóstolos. Todavia, ainda que expurgado do uso católico, é no livro de Enoque que encontra-se a narrativa sobre o mundo angelical e a relação entre homens e anjos escrito em tom profético. Somente a leitura atenta nos dias de hoje pode fazer com que vejamos a beleza e o valor de um livro que se aproxima muito do estilo de narrativa de Daniel e João o Evangelista, quando escreve em Patmos. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Gênesis, capítulo 5, versículo 22. Um dos livros apócrifos mais fascinantes é sem dúvida o livro de Enoque, ou Enoque Etíope, geralmente datado para o século II a.C. Este livro foi redigido originalmente em aramaico, mas a única versão disponível hoje está em etíope. Escrito em linguagem apocalíptica, entre 170 e 64 a.C., o livro carrega algumas semelhanças com o Apocalipse de João, cuja composição se deu mais de 2 séculos depois. Aqui,
um trecho do livro que descreve o nascimento de Noé. Depois de alguns dias, meu filho Matusalém escolheu uma mulher para seu filho Lameque. Ela engravidou e deu à luz um menino. O seu corpo era branco como a neve e vermelho como um rosa. Os cabelos de sua cabeça eram como a lã e os seus olhos como os raios do sol. Quando abriu os olhos, encheu a casa de luz como o sol e toda ela ficou muito iluminada. Outra parte bastante interessante do livro são os capítulos 6 a 16, que narram a queda dos anjos após desobedecerem a Deus, acasalando-se com as mulheres humanas. Tudo começa com Senjaza, um anjo disposto a pagar o preço por sua desobediência. Ele relata seu desejo aos demais anjos, que decidem segui-lo no plano. Senjaza é acompanhado por mais 18 anjos, que por sua vez chefiam cada um outras 10. Após levarem a cabo o plano, problemas inusitados começam a surgir. Elas, as mulheres humanas, engravidaram e deram à luz a gigantes de 3.000 côvados de altura. Estes consumiram todas as provisões de alimentos dos demais homens. E quando as pessoas nada mais tinham para dar-lhes, os gigantes voltaram-se contra elas e começaram a devorá-las. Mas os problemas não param por aí. Os anjos rebeldes transmitem seus conhecimentos aos homens, tais como a astrologia, a metalurgia, a ciência da confecção de cosméticos, as fases da lua, a feitiçaria e etc. Tais conhecimentos causam muitas guerras e o homem chega perto da aniquilação. Após ouvirem o clamor dos homens e virem todas as desgraças causadas pelos anjos rebeldes, Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel relatam um problema ao Senhor dos Mundos, que decide purificar a terra com um dilúvio e punir os anjos perversos, lançando-os num abismo de fogo. O livro é fruto de uma tentativa de preencher uma lacuna existente no capítulo 6 do livro do Gênesis. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis capítulo 6, versículo 2. No relato do livro de Enoque, os Bnei Elohim, ou Filhos de Deus, são os anjos, e a decisão de Deus de destruir a terra, Gênesis capítulo 6, versículo 7, é provocada por esse episódio. Resquícios da história contada neste livro são percebidos nas epístolas de Judas. Boa pesquisa e boa leitura. Compositor, vocalista e guitarrista da banda Midnight Purple, de Campo Grande, Marcelo Tezelli lança o livro Jesus Quântico. Na obra, o autor apresenta ensinamentos previamente ofertados pela doutrina espírita e posteriormente confirmados pela ciência oficial. Num relato impressionante que surpreenderá não apenas aqueles alheios ao tema, mas também os já iniciados, o que o torna uma ferramenta essencial para começar a desvendar os maiores mistérios da vida, uma referência segura nessa viagem fantástica do autoconhecimento. O autor, que atua no Salão de Cirurgias Espirituais do Centro Espírita Emmanuel, na capital, presenciando centenas delas semanalmente no local, decidiu pesquisar essa relação entre ciência e espiritualidade. Em suas palavras, ele diz: vendo os resultados fantásticos como a ciência hoje tão avançada não consegue sequer entender o que está acontecendo ali. Segundo o autor, o desafio no livro era mostrar que muitas das lições de Jesus e de outros que vieram depois eram todas baseadas em conhecimentos que hoje a física quântica descobre. E acrescenta: eu me lancei ao desafio de pesquisar o que a ciência hoje sabe e me surpreendi. Comecei a estudar física quântica como leigo mesmo, e a surpresa foi gigantesca. Já se sabe muito mais do que se imagina. Sabe-se muito mais do que é divulgado. Hoje, os físicos americanos sabem da existência de um plano de vida ao lado do nosso, que nós não vemos, não sentimos e não percebemos, não podemos tocar. Já se sabe hoje, por meio da física quântica, por meio de análise genética, por incrível que pareça, que o DNA não forma nem sequer o nosso corpo físico. Ele não é responsável pelo surgimento de nosso corpo físico, tampouco pela nossa forma humana. Sabe-se que é um corpo bioenergético de energia que constrói o nosso corpo físico, ou seja, a ciência já sabe, por informações esparsas, que existe um outro ambiente aqui ao nosso lado, com o qual o nosso plano físico interage e tem uma matriz de energia também invisível. Isto significa que o plano espiritual e o corpo espiritual, bem como a relação dos dois com o plano físico, estão a um passo da descoberta. Então, quando comecei a estudar isso, não tive outra saída senão colocar isso no papel. Hoje, em meu modesto modo de ver, nunca a ciência e a espiritualidade andaram tão próximas. Leia o livro e tire suas próprias conclusões.
Voltamos. Depois dessas excelentes 3 dicas, o que tenho a dizer é que para tornar nosso canal relevante, deixe um like, se inscreva se não é inscrito, toque no sininho para receber outros vídeos. Fico muito agradecido. Até o próximo vídeo. Tchau.